boa tarde. Operação Lava Jato nas ruas. A Polícia Federal prende o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, do MDB. Ele recebeu ordem de prisão às 6 da manhã dentro do Palácio Laranjeiras, residência oficial do governador, e é acusado de embolsar propina de quase 40 milhões de reais em 9 anos. Para a Procuradoria-Geral da República, Pezão sucedeu o ex-governador Sérgio Cabral, também do MDB, na liderança de um esquema criminoso. Mesmo depois das prisões já feitas em relação aos que lideravam até recentemente este esquema criminoso, houve uma nova assunção, uma nova liderança, e é nessa perspectiva que reponta a atuação do atual governador do Rio de Janeiro, que assume a liderança deste esquema e nele inclui novos atores, o que evidencia que houve uma sucessão com novos participantes e com novos atores sob uma nova liderança. Foram presos também empresários e outros integrantes da cúpula do governo do estado. Roraima, 10 suspeitos são presos por fraudes no fornecimento de alimentação para presídios. Drogas do Brasil para a Europa. Policiais prendem acusados de tráfico internacional no Rio Grande do Sul e mais 3 estados. A investigação indica uma movimentação de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Parte da droga foi localizada em paredes de concreto e do dinheiro dentro de máquinas de lavar roupa. O presidente eleito Jair Bolsonaro se encontra no Rio com o assessor de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton. O Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento do decreto do presidente Temer, que dá indulto de Natal a presos da Lava Jato. O ex-ministro Antônio Palocci recebe o direito de cumprir pena em casa depois da delação. A justiça aceita as denúncias contra os 7 envolvidos no assassinato do jogador Daniel. O Jornal Hoje está começando. O governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, do MDB, foi preso hoje cedo num desdobramento da Lava Jato. A prisão foi pedida pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República e autorizada pelo ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça. Segundo as investigações, o governador faz parte do núcleo político de uma organização criminosa que cometeu crimes como corrupção e lavagem de dinheiro. Nós vamos conversar agora ao vivo com o repórter Pedro Figueiredo, que está na Polícia Federal do Rio de Janeiro. Acompanhou toda a prisão hoje cedo, né, Pedro? Conta pra gente o que está acontecendo agora. Boa tarde para você. Oi, Sandra. Boa tarde para você, boa tarde a todos. O governador Luiz Fernando Pezão, do MDB, ainda está aqui na sede da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Agora há pouco ele terminou de prestar um depoimento que levou aí mais de 3 horas. Ao todo, nessa operação batizada de Boca de Lobo, em uma alusão ao fato do dinheiro público estar indo para o ralo, o ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, expediu 40 mandados, 9 mandados de prisão preventiva, dos quais 7 já foram cumpridos, e 31 mandados de busca e apreensão. Um deles era em uma residência antiga do governador Luiz Fernando Pezão, e por isso os policiais federais acharam que não havia necessidade de cumprir. O governador Luiz Fernando Pezão foi preso hoje cedo no Palácio Laranjeiras, a residência oficial do governador do estado. Veja na reportagem de Beth Luquezzi, Leslie Leitão e Arthur Guimarães. Policiais federais e procuradores do Ministério Público Federal do Rio chegaram ao Palácio Laranjeiras, residência oficial do governador na zona sul da cidade, pouco antes das 6 da manhã. Na entrada foram recebidos como manda o protocolo. Policiais militares exigiram a documentação deles para liberar a entrada. O repórter Paulo Renato Soares acompanhou na porta do palácio. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal acabam de entrar aqui no palácio para cumprir um mandado de prisão contra o atual governador do estado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão. Luiz Fernando Pezão ainda estava dormindo quando policiais e procuradores entraram na residência oficial. Antes de sair, ele pôde tomar banho e fazer a primeira refeição do dia ainda em casa.
Do Globocop foi possível ver funcionários do palácio passando com bandejas de café da manhã. Luiz Fernando Pezão recebeu voz de prisão exatamente às 6 da manhã. 46 minutos depois, ele deixou o palácio num carro preto descaracterizado, escoltado por carros da Polícia Federal. O caminho até a sede da Polícia Federal na zona portuária do Rio durou 20 minutos e o comboio enfrentou um engarrafamento. Nesse momento, o comboio da Polícia Federal está chegando aqui na sede da Polícia Federal aqui no Rio de Janeiro. Agora sim, nesse quarto carro aqui está Luiz Fernando Pezão. A primeira imagem do governador preso foi feita pelo Globocop assim que ele chegou à sede da Polícia Federal às 7h52 da manhã. O carro que está trazendo o governador Luiz Fernando Pezão já entrou aqui no pátio. Vocês estão vendo a imagem aí do governador. Ele está de camisa cinza, não está algemado. Está andando aí tranquilamente pelo pátio da Polícia Federal. A Polícia Federal também esteve no Palácio Guanabara, sede administrativa do governo. Os agentes permanecem lá dentro buscando provas, informações, documentos, computadores, informações para ajudar nas investigações. E fez buscas na casa de Pezão em Piraí, no sul do estado do Rio, cidade natal do governador. Os policiais verificaram, inclusive, o carro da família que estava na garagem. O Ministério Público Federal afirmou que um dos motivos da prisão preventiva foi o de que o governador Luiz Fernando Pezão poderia atrapalhar a tentativa de recuperar o dinheiro público desviado. A reportagem é de Tatiana Nascimento. As investigações apontam que Luiz Fernando Pezão cometeu vários crimes contra a administração pública, como corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo o Ministério Público Federal, ele era homem de confiança do ex-governador Sérgio Cabral, preso há mais de 2 anos. As informações contra Pezão foram obtidas com a delação de Carlos Miranda, apontado como gerente do esquema criminoso de Cabral, e também em documentos apreendidos. Os investigadores analisaram dados bancários, telefônicos e fiscais. E constataram que Luiz Fernando Pezão assumiu a liderança da organização criminosa no lugar de Sérgio Cabral. E mais, criou um esquema próprio de corrupção, com operadores financeiros a serviço dele. De acordo com o Ministério Público Federal, cabia ao governador Pezão dar suporte político aos demais integrantes da quadrilha. E para isso, ele recebeu muito dinheiro desviado dos cofres públicos. Mais de 25 milhões de reais entre 2007 e 2015, segundo as investigações. Carlos Miranda afirmou na delação que Pezão recebeu mensalmente R$150 mil, além de 13º e 2 bônus no valor de R$1 milhão cada. Em valores atualizados, o dinheiro da propina chega a 39 milhões de reais. O material apreendido, ele robusteceu a prova e formou a nossa convicção a respeito da real participação do atual governador do estado na organização criminosa do antigo governador Sérgio Cabral. Havia a cobrança de uma vantagem indevida de aproximadamente 5% sobre os contratos administrativos assinados pelo governo do estado. As investigações apontam percentuais ainda maiores para favorecer empresas ligadas a Pezão. Teve um processo licitatório de R$100 milhões, que identificamos tratativas em conversas de e-mail com o atual secretário de Obras. E o que era tratado lá realmente aconteceu. As empresas que estavam envolvidas, elas firmaram um compromisso de destinar 8% do recebimento para a organização criminosa. A corrupção também envolvia as empresas de ônibus. Pagamentos de pelo menos 11 milhões e 400 mil a Sérgio Cabral, pagos vindos da FETransport, que era um esquema que já acontecia à época de Sérgio Cabral e foi sucedido, estando agora Pezão na chefia do Poder Executivo. É um momento histórico, sem dúvida nenhuma, pelo qual estamos passando, pois é a primeira vez que um governador é preso no exercício do cargo aqui no Rio de Janeiro. Nós temos novos atores, nós temos um modus operandi mais estruturado, mas a prática de desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro permanece no Rio de Janeiro.
Dos 9 mandados de prisão, 7 já foram cumpridos. A reportagem é de Guilherme Peixoto. Todos os alvos da Operação Boca de Lobo são ligados ao governador do Rio, Luiz Fernando Pezão. José Irã Peixoto Júnior, secretário estadual de obras, entrou no governo com ele em 2015. E hoje saiu de casa da mesma forma que Pezão, levado preso pela Polícia Federal. José Irã Peixoto, secretário estadual de obras, está neste carro da Polícia Federal, preso. Os agentes chegaram à casa dele por volta das 6 horas da manhã, aqui na orla da Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. E passaram quase 2 horas lá, conversando com o secretário e atrás de documentos que ajudem nessa investigação. A operação de hoje também prendeu o marido da sobrinha de Luiz Fernando Pezão. Marcelo Santos Amorim chegou a ser subsecretário adjunto de comunicação social do governo. Outro mandado de prisão foi cumprido dentro da própria cadeia. Afonso Monerá, ex-secretário de governo, já tinha sido preso há 3 semanas na Operação Furna da Onça, que investiga o pagamento de propina a deputados estaduais, conhecido como mensalinho da Alerj. Afonso Monerá é suspeito de ser o operador financeiro de Pezão. Também foram presos hoje Luiz Carlos Vidal Barroso, servidor da Secretaria da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico, e os empresários Cláudio Fernandes Vidal, sócio da JRO Pavimentação, e César Augusto Craveiro de Amorim, sócio da empresa High Control. César Amorim é irmão de Luiz Fernando Craveiro de Amorim. O operador financeiro de Sérgio Cabral, Carlos Miranda, disse que os irmãos receberam dinheiro da organização criminosa para prestar serviços na Casa de Pezão em Piraí, no interior do estado. Miranda também afirma que empresas ligadas aos irmãos eram fornecedoras do governo e foram responsáveis por instalar painéis solares no arco metropolitano. Luiz Fernando Craveiro de Amorim ainda não foi preso. A polícia também procura o empresário Luiz Alberto Gomes Gonçalves, sócio da JRO Pavimentação. O Palácio Guanabara não vai se pronunciar sobre as prisões do governador e dos outros envolvidos. Nós não conseguimos contato com as defesas de Luiz Fernando Pezão nem dos outros investigados. O MDB declarou que os processos legais e as investigações restabelecerão a verdade. A prisão do governador do Rio não foi a única a partir da delação de Carlos Miranda, como vimos. A reportagem é de Flávia Januzzi. Amigo de adolescência e casado com uma prima de Sérgio Cabral. Carlos Miranda nunca teve cargo no governo, mas passou a ser homem de confiança do ex-governador do MDB. Era ele quem arrecadava propina e um dos principais responsáveis por receber e distribuir o dinheiro legal. Chegou a dizer que era o homem da mala no Rio de Janeiro. Os 2 amigos foram presos no mesmo dia, em novembro de 2016. Na cadeia, Carlos Miranda fez um acordo de delação premiada homologado no Supremo Tribunal Federal pelo ministro Dias Toffoli. O operador do sistema traçou o caminho da propina, o que acabou desencadeando uma série de operações policiais e prisões. Como a do ex-procurador de Justiça do Rio, Cláudio Lopes. Miranda contou que o ex-chefe do Ministério Público recebeu pagamentos ilegais a pedido de Sérgio Cabral para fornecer informações estratégicas e barrar investigações. O Wilson me procurou. Olha, Carlos, precisa separar R$300 mil para entregar para o Cláudio Lopes, que é candidato a procurador-geral do Estado. Wilson Carlos foi o chefe de gabinete de Cabral e também está preso. À Justiça, Carlos Miranda contou ainda como eram feitos os pagamentos por empreiteiras de grandes obras no Estado. Deu detalhes sobre a mesada paga a deputados estaduais da base de apoio a Cabral. 10 parlamentares foram presos. O delator também denunciou a compra de votos para que a cidade do Rio fosse escolhida sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Por colaborar com a Justiça, Miranda conseguiu a redução da pena. Depois de 2 anos na cadeia, cumpre prisão domiciliar há 12 dias. Todo o seu patrimônio, R$7 milhões, continua bloqueado pela Justiça, inclusive uma fazenda no interior do Rio. Mas Carlos Miranda poderá reaver alguns bens no fim do processo. Um apartamento onde morava, um carro e R$250 mil. A Lava Jato já havia recuperado cerca de $8 bilhões, equivalente a R$32 milhões. Dinheiro que Miranda tinha em contas de doleiros do exterior.
Carlos Miranda responde pelos crimes de corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro. As investigações mostram que Luiz Fernando Pezão sucedeu Sérgio Cabral na chefia do esquema criminoso no Rio de Janeiro. A reportagem é de Camila Bonfim. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, destacou a gravidade de pedir a prisão de um governador no exercício do mandato. Raquel Dodge explicou que a medida foi para interromper a atuação de uma organização criminosa. Mesmo depois das prisões já feitas em relação aos que lideravam até recentemente este esquema criminoso, houve uma nova assunção, uma nova liderança, e é nessa perspectiva que reponta a atuação do atual governador do Rio de Janeiro, que assume a liderança deste esquema e nele inclui novos atores, o que evidencia que houve uma sucessão com novos participantes e com novos atores sobre uma nova liderança. Delegados e procuradores dizem que ainda não sabem se os 25 milhões de Luiz Fernando Pezão estão no Brasil ou no exterior. Eles dizem que o valor é incompatível com a renda do governador. O MP afirma que solto, Pezão poderia dificultar a recuperação do dinheiro. O procurador regional da República, Leonardo de Freitas, explicou que o governador sucedeu Sérgio Cabral na organização criminosa. A organização criminosa do senhor Sérgio Cabral, ela se reinventou nessa dança de cadeiras espúria, que a gente pode chamar, né, com uma sucessão de pessoas exatamente nos postos que levaram à prisão lá atrás vamos dizer assim, desse primeiro time, nesse primeiro momento dessa organização. Pezão foi preso há um mês do fim do mandato. A procuradora Raquel Branquinho diz que o tempo da investigação não segue uma agenda política. A investigação tem seu ritmo também, e nem sempre dá para ficar pautando com situações, como final de mandato, começo de mandato, né? Então, é óbvio que sempre se tenta ser mais ágil, eficaz, e como está sendo. Olha, vale lembrar que os últimos 4 governadores eleitos no Rio de Janeiro já foram ou estão presos. Antony Garotinho, Rosinha Garotinho, ambos do PRP, Sérgio Cabral e agora Pezão, ambos do MDB. Os últimos 3 presidentes da Assembleia Legislativa, Sérgio Cabral, Jorge Pessiani e Paulo Melo, todos do MDB também já foram presos. Nessa lista também entram 10 dos 70 deputados estaduais, 5 dos 6 conselheiros do Tribunal de Contas do Estado e, como a gente viu há pouco, o procurador do Ministério Público Estadual, Cláudio Lopes. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, também se manifestou sobre as prisões de hoje no Rio. Parabéns à Lava Jato. O recado que eu estou dando a vocês é a própria presença do Sérgio Moro no Ministério da Justiça com todos os meios, inclusive COAF, para combater a corrupção. E com toda certeza ele terá sucesso e os reflexos positivos disso toda a população brasileira sentirá. Em nota, o governo do estado do Rio informou que a chefia do Poder Executivo passou a ser exercida pelo vice Francisco Dornelles, do Progressistas. 2 ex-secretários de saúde do Distrito Federal também foram presos hoje, acusados de fraudar licitações. Rafael Barbosa e Elias Miziara foram secretários do ex-governador Agnello Queiroz, do PT. Os 2 foram presos em casa. São suspeitos de envolvimento em fraudes na licitação para a contratação de empresas fornecedoras de próteses. O esquema teria ligação com irregularidades já apuradas no Rio de Janeiro, quando o governador era Sérgio Cabral, do MDB. A defesa de Elias Miziara negou qualquer irregularidade, já Rafael Barbosa não quis comentar. A polícia de São Paulo prendeu hoje 6 traficantes de uma das maiores facções criminosas do país. A reportagem é de Gabriel Prado. A Operação Divinéia começou ainda de madrugada. Mais de 20 equipes da Polícia Civil de São Paulo saíram para cumprir 6 mandados de prisão temporária e 16 de busca e apreensão.
Os alvos eram traficantes de uma das maiores facções criminosas do país. A investigação começou há 4 meses, com uma suspeita de roubo de carga na comunidade de Vinéia, na zona norte de São Paulo. Com escutas telefônicas gravadas com autorização da Justiça, a polícia descobriu que, além do roubo de carga, a quadrilha tinha pontos de venda de drogas na comunidade. As investigações mostraram que a droga era vendida em bisnagas. Ela vinha do Paraguai, seguia até o litoral paulista e só depois era distribuída em São Paulo. Segundo a polícia, José Rocha Moraes comandava a quadrilha e o dinheiro do tráfico abastecia os cofres da facção. A polícia também vai investigar a ligação dos traficantes com um bloco de carnaval de São Paulo. A suspeita é que a facção criminosa lavava o dinheiro do tráfico de drogas, doando parte da quantia para o bloco de carnaval. Dentro desse barracão, nós encontramos também uma quantidade de entorpecentes considerável. Além disso, nós vamos continuar, vamos fazer a lavagem de dinheiro, porque não adianta parar no tráfico e não quebrar o poder financeiro da quadrilha. Então, vamos identificar os bens que cada um possui. A polícia apreendeu armas, drogas, balanças e 2 máquinas, uma de contar dinheiro e a outra de embalar a droga. 200 policiais do Departamento de Investigações sobre Narcóticos de São Paulo estão cumprindo, neste momento, 47 mandados de prisão e 25 de busca e apreensão contra traficantes que agem na zona leste da capital e em cidades da região metropolitana. Já foram presas 31 pessoas, uma delas responsável pelo arquivo da movimentação financeira da quadrilha e identificação dos integrantes em outros estados. Em outra operação, a Polícia Rodoviária Federal de São Paulo liberou um espaço de 70 mil metros quadrados que era ocupado irregularmente por uma quadrilha. 2 pessoas foram presas. A reportagem é de Robinson Serântula e César Galvão. O maior terminal de cargas do país, à beira da rodovia Fernão Dias, amanheceu cercado pela Polícia Rodoviária Federal. Os agentes chegaram para retomar a área, que é pública, mas era explorada sem nenhuma autorização. Essa semana, o jornal Hoje visitou o estacionamento clandestino. Nós pegamos carona num caminhão. Estamos seguindo agora para aquela área do terminal de cargas da Fernão Dias. Logo na entrada, acontece a primeira irregularidade. É a cobrança para o caminhão estacionar numa área que é pública. O cobrador fica nessa barraca e sai quando chega o caminhão. 60, pô. Tempo que eu posso ficar aí? É legal, uma semana. Tem como pagar menos. Se caso você for embora hoje mesmo, eu te faço os 30. Se caso for dormir, eu te faço os 40. A área ocupada tem quase 70 mil metros quadrados. Cabem 400 caminhões. Hoje a polícia vistoriou a área e encontrou 2 carros roubados. Máquinas do Exército removeram os bloqueios, feitos com pedras e concreto. Uma transportadora a céu aberto funcionava no terreno. Contêineres escondiam cargas, sem notas fiscais. O dono de um deles foi preso. A polícia diz que aconteciam outros crimes na área. Tráfico de drogas, prostituição, furto de água, furto de luz, receptação de cargas roubadas. 13 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, alguns nas casas de autoridades suspeitas de participar da exploração. Há indícios de participação de alguns policiais na área, mas mais do que isso, há também muitos indicativos de que há agentes públicos coniventes com a situação. A Prefeitura de São Paulo disse que entrou 2 vezes com pedido de reintegração de posse do terreno. A primeira vez em 2010 e a outra em janeiro do ano passado, e está aguardando decisão da Justiça. A Polícia Federal prendeu 10 pessoas suspeitas de participar de um esquema de corrupção em Roraima. Entre eles, o filho da atual governadora e 2 ex-secretários. A reportagem é de Alexandre Saiasso. O empresário Guilherme Campos foi preso pela Polícia Federal em Brasília. Ele é filho da governadora de Roraima, Sueli Campos, do Progressistas, e é suspeito de participar de um esquema de corrupção que movimentou 70 milhões de reais desde 2015. Segundo a investigação, Guilherme é o verdadeiro dono da empresa contratada pelo governo de Roraima para fornecer alimentação para todo o sistema prisional do estado. A empresa foi criada 8 dias antes de assinar contrato, em fevereiro de 2015. Ela mudou de nome em 2016 e atualmente se chama Quali Gourmet.
Ainda segundo a PF, um dos sócios da empresa é o empresário Renan Filho, que se elegeu deputado estadual na última eleição. Ele está foragido. Segundo as investigações, os contratos com o governo eram superfaturados. 30% do valor era usado para pagar propina para integrantes do governo e políticos. Os pagamentos eram sempre feitos em dinheiro. A organização criminosa ela recebia o pagamento relativo às faturas e cerca de 20% a 30% desse valor era sacado em espécie. Esse valor sacado em espécie era distribuído entre o núcleo da organização criminosa e também era utilizado para fazer o pagamento de propina àqueles agentes públicos e agentes políticos que participavam da organização criminosa. Em setembro deste ano, a empresa suspendeu o fornecimento de alimentação para o sistema prisional, alegando falta de pagamento. Familiares dos presos levavam comida aos presídios. O governo assinou um termo de ajustamento de conduta e o fornecimento foi normalizado há 5 dias. Na segunda-feira, o principal presídio do estado sofreu intervenção federal. A polícia acredita que lá os presos comandavam crimes como atentados contra agentes e prédios públicos e tráfico de drogas. A Polícia Federal prendeu em 4 estados 21 suspeitos de tráfico internacional de cocaína e lavagem de dinheiro. Veja na reportagem de Zete Padilha. O ponto de partida da investigação foi a prisão de um traficante no ano passado. Os policiais federais rastrearam as relações dele com outros criminosos e hoje fizeram buscas em 9 cidades gaúchas. Além do Rio Grande do Sul, a operação foi realizada em Santa Catarina, São Paulo, Goiás e em Mato Grosso do Sul, de onde partiam aviões para a Bolívia. Lá eram carregados com cocaína e depois pousavam no interior gaúcho. Em caminhões, a droga ia até portos brasileiros e seguia viagem para países da Europa. A droga era escondida em blocos de concreto como este, apreendido com 800 quilos de cocaína no Porto de Navegantes, em Santa Catarina, e que ia ser embarcado para a Espanha. Este outro bloco, com quase 450 quilos da droga, foi apreendido este ano num caminhão no interior do Rio Grande do Sul. Hoje, em Mato Grosso do Sul, um avião dos traficantes também foi recolhido pelos policiais. Em São Paulo, uma surpresa. Dólares estavam escondidos dentro de uma máquina de lavar roupa. Eram vários maços de notas. De acordo com a investigação, os doleiros montaram uma espécie de banco informal para o tráfico. E em 3 anos, movimentaram 1 bilhão e 400 milhões de reais. Muitos dos clientes que procuravam essa instituição financeira fraudulenta, falsa, eles queriam realizar a evasão de divisa, mandar o dinheiro para o exterior. Então esse é o diferencial. Até o momento, a investigação comprovou que em 3 anos, o grupo criminoso enviou 2.200 quilos de cocaína para o exterior. E para operar todo esse esquema, os traficantes usavam 70 pessoas e 90 empresas de fachada. Nós conseguimos, através dessa investigação, comprovar se não um dos maiores esquemas de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas que envolvia o estado do Rio Grande do Sul. A Justiça do Paraná aceitou a denúncia do Ministério Público contra 7 pessoas no caso da morte do jogador Daniel Correia. Edson Brites, assassino confesso de Daniel, a mulher dele, Cristiane, e a filha, Alana, serão processados por vários crimes. Além da família Brites, 3 rapazes acusados de participar da morte do jogador também se tornaram réus. A 7ª denunciada, Evelyn Brizola, está em liberdade. Todos têm 10 dias para apresentar a defesa à Justiça. O crime foi no dia 27 de outubro, em São José dos Pinhais, perto de Curitiba. A Prefeitura de Guaratuba, no Paraná, afastou 4 funcionários suspeitos de envolvimento no uso de câmeras de monitoramento para espiar mulheres na praia. Os servidores foram afastados por 30 dias. A Prefeitura não informou se eles são suspeitos de terem feito as imagens ou de vazarem o material. A Prefeitura não descarta o envolvimento de outros funcionários. O Ministério Público também investiga os abusos.
Antônio Palocci, preso no Paraná, deve deixar hoje a cadeia. Ontem, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região concedeu o benefício da prisão domiciliar ao ex-ministro dos governos do PT. Então, a gente vai dar um pulinho lá em Curitiba para falar com a repórter Dulcineia Novaes, que está acompanhando. Já tem hora para o ex-ministro sair. Dulcineia, boa tarde para você. Boa tarde, Sandra, e a todos. O ex-ministro Palocci deverá sair hoje à tarde aqui da carceragem da Polícia Federal em Curitiba, onde está preso há pouco mais de 2 anos. Ele vai ser levado com a escolta policial até a Justiça Federal para colocar tornozeleira eletrônica que vai monitorar o cumprimento da prisão domiciliar. A decisão do TRF4 foi pelo regime semiaberto, ou seja, ele poderá sair para trabalhar, mas deverá dormir e passar os fins de semana em casa. O local para onde Palocci vai ser levado está sob sigilo. O último endereço dele, antes de ser preso, era na cidade de São Paulo. Condenado em primeira instância a 12 anos e 2 meses de prisão, Antônio Palocci teve ontem, na segunda instância, a pena reduzida para 9 anos e 10 dias em regime semiaberto. O benefício da prisão domiciliar foi concedido com base na delação premiada que o ex-ministro fechou com a Polícia Federal e homologada pela Justiça em junho. Para fechar o acordo, Palocci se comprometeu a pagar 37,5 milhões de reais pelos danos que causou. Antônio Palocci foi preso em setembro de 2016, quando foi alvo da 35ª fase da Operação Lava Jato. Ele foi condenado por receber propina da Odebrecht para beneficiar a empreiteira em contratos da Petrobras em governos petistas. Palocci responde a mais um processo da Lava Jato aqui em Curitiba, no qual ele é apontado como um dos administradores da conta corrente de propina do Partido dos Trabalhadores com a Odebrecht. Esse processo já está na fase de sentença, mas a juíza Gabriela Rast não tem prazo para dar a decisão. Sandra. Ok, Dulcineia, obrigada. E a assessoria de imprensa do PT declarou que o partido nunca teve contas secretas e que uma mentira foi criada por criminosos em troca de benefícios penais e financeiros na Lava Jato. O Supremo Tribunal Federal deve retomar daqui a pouco o julgamento sobre o indulto de Natal concedido pelo presidente Michel Temer no ano passado. A reportagem é de Fabiano Andrade. O indulto natalino é um perdão concedido pelo presidente da República no período do Natal. Sempre foi voltado para crimes de menor gravidade e detentos que já cumpriram boa parte da pena. Na sessão de ontem, o relator do caso, ministro Luiz Roberto Barroso, votou contra o decreto de indulto editado pelo presidente Michel Temer no fim do ano passado. Barroso entendeu que o texto abria caminho para que condenados por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro fossem perdoados muito antes do cumprimento da pena. No voto, Barroso afirmou que o decreto, da forma como está, enfraquece os trabalhos de combate à corrupção. Para o ministro, a corrupção deve ser considerada um crime violento. O fato de o corrupto não ver nos olhos a vítima que ele produz não o torna menos perigoso. A crença de que a corrupção não é um crime grave e violento e de que os corruptos não são perigosos nos trouxe até aqui, a esse quadro sombrio em que recessão, corrupção e criminalidade elevadíssima nos atrasam na história e nos retêm como um país de renda média que não consegue furar o cerco. O ministro Alexandre de Moraes foi o segundo e último a votar na sessão de ontem. Ele defendeu o direito de o presidente da República editar o decreto. Disse que, mesmo discordando do teor do indulto, o Supremo não pode entrar no mérito da questão. Mesmo que o Supremo não concorde com a opção, o presidente atendeu às exigências constitucionais e não podemos, nós, Poder Judiciário, substituir uma opção válida por outra, que nos parece melhor, mais técnica ou mais justa. A ação que está sendo discutida no Supremo foi movida pelo Ministério Público Federal contra o último decreto publicado pelo governo em dezembro do ano passado. O texto ampliou o benefício para detentos que cumpriram apenas 1/5 da pena e acabou com um tempo limite de condenação.
Boa tarde, nós falamos ao vivo do Supremo Tribunal Federal aqui em Brasília. Com o voto do ministro Alexandre de Moraes, o julgamento foi interrompido, está empatado em 1-1 e ainda faltam 9 ministros para votar. O próximo deve ser Edson Fachin, que é também relator dos processos da Lava Jato aqui no Supremo. E segundo um levantamento feito pela Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba, se o decreto de indulto for reeditado e mantido nos mesmos termos este ano, 22 condenados da Lava Jato podem ter as penas perdoadas. Entre eles, o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, o ex-ministro Antônio Palocci e o pecuarista José Carlos Bunlai. Mesmo que o indulto esteja em discussão aqui no Supremo, o presidente da República pode editar um novo decreto este ano. Os técnicos do Ministério da Justiça têm sugerido que esse novo decreto deixe claro que os condenados por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro não podem ser beneficiados. Mas o presidente da República não é obrigado a acolher essas sugestões. A sessão aqui no Supremo deve ser retomada logo mais às 2h da tarde. Sandra? Fabiano Andrade, muito obrigada pelas suas informações. Um ônibus caiu do alto de um viaduto em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. 19 pessoas ficaram feridas, 6 em estado grave. O motorista foi levado de helicóptero para um hospital em Belo Horizonte. A suspeita é que ele tenha passado mal. A seguir, o presidente eleito Jair Bolsonaro se encontra no Rio com o assessor de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton. A gente volta já. Hoje, depois do Jornal Nacional, por Gabriel, Valentina decide confrontar Egídio. Que interesse eu teria em atrair esse rapaz pra cá, ainda mais sendo um filho seu? Porque ele também é seu. O sétimo guardião. Em seguida, Adriano reencontra seu ex-chefe. Olha quem está aqui. Quer trabalhar de novo? Posso tentar uma redução de pena. Carcereiros, penúltimo episódio. E depois... Eu quero saber como é que as crianças das décadas de 60 e 90 brincavam. Os melhores anos das nossas vidas. Oi, eu sou o Whindersson. Eu tenho o WhatsApp liberado o mês inteiro com o novo Oi Livre. Agitei essa festa todinha aqui pelo celular, ó. Eu sou o Whindersoft e eu tenho um pré com promoção de 7 dias. No 8º eles cortaram meu WhatsApp, eu fiquei sem o endereço da festa. E eu tenho um mês todo pra usar minha internet, papai. Perdi a festinha com a galera, mas pelo menos arrumei esse sonzinho aqui. Tem Wi-Fi aí, tem? Por quê? No novo Oi Livre, qualquer recarga tem o WhatsApp liberado o mês todo. E os minutos que você não usar, ainda pode trocar por mais internet. Não seja off, seja on. Oi! Na infraestrutura, tem BNDES. Na saúde, tem BNDES. BNDES. BNDES, BNDES. O BNDES apoia e financia o desenvolvimento do Brasil. Seja para a cidade, para o campo ou para um país inteiro. Onde tem desenvolvimento, tem BNDES. Natal é isso. É reunir a família e os amigos. E a Pernambucanas tem os melhores presentes para deixar sua festa ainda mais especial. Natal Pernambucanas, na loja, no app, no site, em família. Eu sempre quis homenagear meu pai, mas não sabia muito bem como. Pensei em criar um bloco de carnaval. Bloco de carnaval, Zis? Eu vou largar o Paraísos para trabalhar no Feriás? Um museu. Museus? O que eu vou dizer lá em Mangueiras? Até que veio a ideia de criar uma cervejaria artesanal. Fazer um mé diferenciado. À altura do Mussum. Garotos, orgulhos! Chegou o Cacildes Puro Malte, a cerveja, a lenda, o verdadeiro mé. Cacildes! Beba com sabedoria. Fala, meu povo amado, e no vídeo show dessa quinta-feira. Oswaldo Loureiro, porque quem pode se esquecer dos seus vilões e papéis cômicos? Pois tem homenagem ao ator no Memória Nacional. Marcos Pasquim é o comparsa do Carioca nessa nova dublagem, é o vídeo fake. E olha só os mimos que a Mariana Ximenes recebeu dos fãs. Tem vídeo show ao vivo logo depois do Jornal Hoje. O futuro ministro da Economia no governo de Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, anunciou há pouco novos nomes da equipe econômica. Então a gente vai a Brasília de novo agora com Cláudia Bontempo, que nos conta qual é essa lista. Cláudia, boa tarde. Boa tarde, Sandra. Boa tarde a todos. Olha, o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, ele conversou com alguns jornalistas aqui no governo de transição e anunciou a nova estrutura da área econômica do novo governo. Serão 6 secretarias: Fazenda, Planejamento, Produção, Comércio Exterior e Assuntos Internacionais, que será comandada por Marcos Truirro, que acaba de ser anunciado, Desestatização, e a 6ª secretaria, que vai ser Previdência, fundida com a Receita Federal, que vai ficar sob comando de Marcos Sintra,
que acaba de ser confirmado também. Falou sobre a reforma da Previdência, que ela será apresentada em fevereiro, na volta do novo Congresso, e já trará os 2 modelos de aposentadoria. Paulo Guedes também se comprometeu a cumprir a lei do teto de gastos. É uma lei que ela impede que as despesas públicas cresçam acima da inflação. E disse que estuda formas de desvincular despesas do orçamento caso haja risco de descumprimento do teto. Sandra. Ok, Cláudia, bom tempo. Obrigada pelas suas informações. No Rio, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, recebeu em casa o conselheiro de Segurança Nacional do governo de Donald Trump. O repórter Elter Duarte acompanhou. O encontro aconteceu logo cedo na casa do presidente eleito na zona oeste do Rio. Jair Bolsonaro tomou café da manhã com John Bolton, assessor de segurança nacional e um dos principais conselheiros do presidente americano Donald Trump. Também participaram do encontro o general Augusto Heleno, que vai assumir o gabinete de segurança institucional, o futuro ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva, e o futuro ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Este é mais um sinal da aproximação entre o futuro governo Bolsonaro e o governo Trump. Depois da reunião, Bolton afirmou numa rede social que o encontro foi muito produtivo, que Donald Trump convidou Bolsonaro para visitar os Estados Unidos e que espera ter uma parceria dinâmica com o Brasil. O segundo compromisso da manhã de Jair Bolsonaro foi aqui na Escola Superior do Exército. Ele participou da diplomação de oficiais que concluíram o curso de aperfeiçoamento. Depois da cerimônia, o presidente eleito concedeu uma entrevista coletiva. Ele disse que, na reunião com o assessor de segurança americano, ouviu reclamações sobre o protecionismo brasileiro. A questão das barreiras, das taxas alfandegárias, a dificuldade de fazer negócio aqui, isso também transmiti a ele, está bem conduzido com a equipe econômica, no sentido de nós facilitarmos o comércio com os Estados Unidos e com o mundo todo, sem prejudicar a nossa economia, obviamente. Na coletiva, Jair Bolsonaro também falou sobre a reforma da Previdência. Ele afirmou que vai apresentar ao Congresso uma proposta diferente da atual, mas não deu detalhes. Ontem, Bolsonaro anunciou mais 3 ministros. O deputado Osmar Terra, do MDB, vai ficar à frente do Ministério da Cidadania, que unificou os ministérios do Desenvolvimento Social, Esporte e Cultura. No Desenvolvimento Regional, uma fusão entre os Ministérios da Integração Nacional e das Cidades, o comando vai ficar com Gustavo Canuto, servidor do Ministério do Planejamento. No Turismo, o ministro anunciado foi o deputado Marcelo Álvaro Antônio, do PSL, partido de Bolsonaro. O presidente do BNDES, Diogo Oliveira, quer convencer o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, a aproveitar a reforma da Previdência preparada pela equipe de Michel Temer. Quem tem as informações é a Andréa Sadi, ao vivo de Brasília. Oi, Andréa, boa tarde para você. E aí, dá para aproveitar a reforma da Previdência ou não? Oi, Sandra, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, Sandra, a reforma da Previdência é o tema prioritário entre os principais integrantes do governo do presidente eleito Jair Bolsonaro. O vice-presidente eleito, o general Mourão, por exemplo, ele quer comandar, a partir do ano que vem, um centro de governo exatamente para monitorar, para cobrar o andamento de propostas como a reforma da Previdência. Ele quer que esse centro de governo seja criado por Bolsonaro por meio de um decreto e defende que a Previdência seja aprovada ainda no primeiro semestre. É claro que outros projetos da pauta econômica serão discutidos e apresentados pelo governo de Bolsonaro a partir do ano que vem. E por outras pastas, como é o caso da Secretaria de Assuntos Estratégicos, que já tem inclusive o nome para ser comandada por um general. O nome do general